boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo desta quinta-feira. E hoje nós vamos trazer um tema que é de suma importância, principalmente no meio cristão, e que muitas vezes nós temos deixado um pouco de lado ou temos sido falhos. E esse tema ele não pode faltar em hipótese alguma nas nossas vidas, que é o evangelismo. Hoje nós vamos falar sobre isso. E eu tenho aqui comigo duas pessoas mais do que especiais, que fazem parte da minha vida, parte da minha família, que é a Carla Cassiani, que é a minha prima, para quem não conhece, ela é a filha do pastor Carlos Cassiano. Ele participou do bate-papo na quinta-feira passada, ele falou sobre o poder da adoração. Se você não viu, assista, foi uma bênção. E também, juntamente conosco, tem o Eduardo, que é o carinhoso, né? É o Dudu também, que está ingressando nessa parte desse meio familiar nosso também. Tá? Então, vocês sabem que todo bate-papo a gente sempre procura trazer pessoas que estão vivenciando esses temas que nós falamos. E nada como eles, um casal jovem que tem trabalhado muito com o evangelismo aqui em Fortaleza. Então, assim, eles têm trabalhado muito, principalmente nesse período da pandemia, com relação ao evangelismo. Mas antes de nós ingressarmos nesse bate-papo, vamos louvar a Deus? Nada como adorar ao Senhor primeiramente. Então que você esteja louvando juntamente conosco aí na sua casa, onde você está, no seu carro. E depois fique ligado com a gente aí também, esse assunto é importante. Amável, ele é digno, ele é maravilhoso. Deus ele é maravilhoso, a fidelidade dele é infinita. E é sobre isso que nós vamos falar. O Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, uma das maiores mensagens que ele transmitiu a cada um de nós, aos discípulos naquela época, era sobre falar do amor dele. Era sobre esse fato do evangelho, de evangelizar. Trazer as pessoas
que Jesus, sim, ele é o único e suficiente Salvador, ele é o Messias que veio por amor à humanidade, independente da classe, independente da cor, da raça, de povos e nação. Deus, ele ama a cada um. E Jesus, ele veio com esse propósito de demonstrar o amor dele. Então é por isso que nós vamos falar de um assunto tão importante sobre o evangelismo. E um dos versículos hoje, né, que nós vamos ler, um dos versículos tema, está em Romanos, no capítulo 10, no versículo 14. Aí a Carlinha vai estar lendo para nós. Amém. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí vem a seguinte pergunta para vocês. Vocês viram, refletiram bem nesse versículo. Aí vem a seguinte pergunta, mas o que afinal são essas boas novas? O que afinal, meninos, são essas boas novas? E aí, vamos começar? Posso começar, né? Oi, pessoal, boa noite. Vou me apresentar mais uma vez. Me chamo Eduardo, sou daqui mesmo, né? Daqui de Fortaleza. E, bom, Boas Novas, ela é justamente a ideia de apresentar algo novo às pessoas. E aí o Evangelho ele trabalha justamente com essa prática de apresentar uma mensagem nova às pessoas. O nome ele já deixa claro, né? Boas Novas significa que a gente vai tratar de algo novo. E aí quando a gente vem tratar de algo novo, a gente vem tratar de revelação de Deus, né? Então assim, a Boa Nova ela é justamente uma revelação. E o que é essa revelação? Ela é uma revelação que ela não pode vir de algo humano. Ou seja, não tem como eu estudar um livro, não tem como eu ter uma experiência humana por mim, por si próprio, né? E eu chegar a essa conclusão. Ela é uma revelação que ela vem único e exclusivamente de Deus. Essa é a Boa Nova. E aí Deus ele ressalta num versículo que ele fala o seguinte, não chegou nem aos ouvidos humanos, nem em nariz algum sentiu o cheiro daquilo que Deus tem preparado. E aí a Boa Nova ela caminha nesse mesmo passo. É algo que somente Deus pode revelar a nós. Por meio de Cristo Jesus, essa Boa Nova ela é revelada a nós. E aí a nossa missão, que é justamente o evangelismo, é pregar essa Boa Nova às outras pessoas, né? Então esse é um dos viés do que pode ser essa Boa Nova, né? No caso do evangelismo, como eu disse antes, que acho que é um dos tópicos, se não é o principal no meio cristão, eu creio que é o principal, né? Porque foi isso que Jesus ele deixou para nós, que nós fôssemos falar para outras pessoas, o amor dele, o evangelho, fosse cativar, influenciar as pessoas sobre esse imenso amor de Deus. Essa promessa que Deus deu, que enviou Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. E nisso aí, hoje em dia nós vivemos no tempo da graça. Foi graças a esse sangue de Cristo, esse sangue de Jesus. É por isso o propósito do evangelho, porque diz, né, nós temos que, se nós falarmos o evangelho a toda criatura, isso foi uma ordem, na verdade, que foi dado. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, todas as pessoas. Deus ele não faz acepção de pessoas, então seja pobre, rico, dependente da classe social, da cor e da raça, da nação ou cultura. O ide, esse é o ponto tópico do povo cristão. E muitas vezes, hoje em dia, nós estamos sendo falhos em relação ao evangelismo. Muitas vezes nós acabamos confundindo, digamos, nós vivemos no tempo das redes sociais, então hoje em dia é muito mais fácil a gente só colocar um lembrete, um recado, mas muitas vezes um dos tópicos mais importantes de nós evangelizarmos é nós falarmos com a pessoa, né? No particular, no olho a olho. Mas nesse período da pandemia, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Nesse período desse ano, que houve um divisor de águas na vida mundial, em todas as áreas, como vocês conseguiram coincidir o evangelismo, sendo que não dava para ver a pessoa pessoalmente ali? Vocês conseguiram ainda evangelizar
ou através das redes sociais, ou através das células, né, online ali. Como vocês pegaram esse período aí? Qual foi a estratégia que vocês tiveram nesse aspecto aí online? É que na verdade, não... Oi gente, meu nome é Carla, acho que todo mundo me conhece já. É que na verdade não existe um padrão, né, evangelístico, não existe um padrão, não é eu começo a falar de tal assunto e vai, não existe um padrão. Você precisa fazer uma leitura de campo, né, de em que lugar, em que determinado lugar eu tô fazendo aquilo e é por isso que existe a leitura de campo. Então, por exemplo, eu vou evangelizar uma pessoa num joguinho. Eu tô jogando com uma pessoa, vamos lá, tava todo mundo jogando aquele jogo Free Fire. Eu tô jogando com uma pessoa no Free Fire e eu quero evangelizar ela e eu quero que seja algo intencional, né? Que não seja uma coisa programada nem nada, vai fluir naturalmente. Eu começo a jogar e tal e eu vou dando brecha, sabe? Eu vou perguntando alguma coisa, eu vou conversando sobre alguma coisa e em um determinado momento o Espírito Santo, ele vai fazer com que eu chegue no assunto, né? Que eu consiga falar sobre Jesus. E é mais ou menos isso que a gente fazia. Eu moro na praia e, por exemplo, eu conseguia, né, durante a pandemia e algumas vezes descer e eu usava essas descidas que eu ia pra praia para evangelizar algumas pessoas. E nenhuma delas eu fazia como se fosse um padrão. Eu chego falando disso e aí eu chego a Jesus. Não é desse jeito que funciona, sabe? Eu tenho que primeiro, né, deixar com que o Espírito Santo ele haja, para que eu consiga falar com aquela pessoa daquela forma e que aquela forma seja eficaz para que aquela pessoa seja alcançada. Então é mais ou menos isso. Durante a pandemia, a gente tinha vários recursos para que a gente conseguisse evangelizar. A gente podia falar pelo Instagram, a gente podia falar por jogos, sabe? As pessoas estavam muito jogando, né? Achavam joguinhos para jogar por celular, para falar por telefone, e nisso a gente vai falando, a gente faz uma leitura daquele ambiente, daquele jogo, daquele lugar, ou daquela rede social, e a gente vai falando, a gente vai introduzindo o evangelho. Então não é uma regra, não tem tipo um padrão evangelístico nem nada, você tem que deixar o Espírito Santo agir e vai. Hoje em dia a gente vive nos tempos modernos, onde as redes sociais ela falam muito mais alto, muitas vezes até do que você está pessoalmente com a pessoa. Como pegar essa parte das redes sociais e trazer para o evangelismo de um modo que não venha afetar, às vezes, até a própria pessoa, né? Em relação a não viciar demais nas redes sociais e usar como benefício. Então, Jesus, quando ele vai fazer o convite aos discípulos, ele fala da seguinte maneira, né? Vide e vede, né? A gente sempre brinca com esse vide e vede. Mas é porque, na verdade, o evangelismo, até pra gente falar de um tabu aqui pra vocês, que às vezes ele tem como se o evangelismo ele fosse um evento programado. Tipo assim, dia 16 tem evangelismo e não é bem assim que as coisas... Na verdade, não é bem assim que as coisas deveriam funcionar. Na verdade, o evangelismo é um convite à nossa própria vida. Então, tipo assim, quando a gente vai evangelizar, geralmente a gente faz um convite à pessoa, a ela entrar na nossa vida. E aí quando ela entra na nossa vida, ela começa a ver Jesus ali na nossa vida. É aquela coisa, né? Tipo, eu ganho ela pra mim primeiro, pra depois eu ganhar ela pra Cristo, né? Justamente porque, tipo assim, a ideia é ela ver Cristo através de mim. Seja jogando Free Fire, seja... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na pandemia, eu passei um tempo, passei ali uns 3 meses realmente sem sair, lockdown assim mesmo. Uma saída ou outra na minha vizinha, né? Que eu tenho 2 vizinhas que também fazem parte do ministério. E aí, durante esse período, eu tinha uma amiga que ela tem ansiedade, né? Ela tem princípios ali de depressão. E aí, durante a pandemia, a gente fazia uma ligação mesmo. A Carla sabe que eu não sou muito fã de ligação, mas eu ia assim, contra a minha vontade, mas eu ia assim, tentando incluir ela ali na minha vida, justamente para, tipo assim, ela ver que ela é amada, assim, né? Não, sempre sempre ficando respaldado pela palavra, né? Para que ela entenda justamente que ela é amada por Deus, né? E ela enxergue Cristo através da nossa vida. E a pregação do evangelho ela não tem que ser só com a boca, né? Tipo assim, eu não vou evangelizar a pessoa só com a boca. Elas precisam ver as nossas ações. Não adianta nada eu evangelizar uma pessoa, falar sobre o evangelho com ela e tal, e eu não viver aquilo, sabe? Ela vai saber, uma hora ou outra, ela vai saber que aquilo não é verdade. E isso é o que muita gente erra, né? Às vezes a gente acha que é só falar e a gente vai estar
plantando aquela semente e a gente pregou o evangelho, amém, ela vai aceitar Jesus e tal. E não, ela vai ver, sabe? Ela precisa ver Jesus em nós. Então são as nossas ações também, né? Então a pregação do evangelho, ela não é só sobre falar, não. Tem muitas outras formas de pregar o evangelho. Às vezes acaba que no evangelismo as pessoas, para não ser tomada como referência, elas acabam ficando muito atrás daquele versículo que diz assim, né? Romanos 3:23, que ele fala que todo mundo pecou. Aí a pessoa fica muito resguardada naquele versículo, todo mundo erra, eu erro também, logo a pessoa não me toma como referência. Só que a gente tem que sempre lembrar que, tipo assim, Paulo ele deixou para nós, em Gálatas 5:22, que é os frutos do Espírito Santo. Então a gente tem que ser um exemplo ali nesses frutos do Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo que acontecia muito com a gente. Eu e um primo meu, e essas vizinhas que eu falei, a gente jogava um jogo que é Mobile Legends, é um jogo parecido com LoL aí, para quem entende um pouco disso. E aí acaba que nesses jogos, geralmente a galera quando liga o microfone na partida, nossa, é todo mundo se xingando mesmo, é todo mundo... Nossa, se você errar num jogo desse aí, às vezes é uma criança lá de 12 anos e ela falando as coisas com você. E aí, muitas vezes nesses jogos, por a gente não se estressar, a gente conheceu muita gente nesses jogos e até hoje a gente fala com eles, assim. Tem até um cara que uma dessas gêmeas conheceu, o nome do cara lá era o Tira, um nome assim de anime, mas que esse cara, a gente foi conversando com esse cara, e esse cara se aproximou mesmo da Tainara, que é uma dessas duas vizinhas da gente, e ela acabou que, tipo assim, ela fez o convite e possivelmente ele vai estar entrando cada vez mais em contato com a gente por meio das células, né? Isso aí é interessante porque quando o Espírito Santo de Deus age, ele dá um espírito de ousadia e você aproveita qualquer situação, qualquer oportunidade que é concedida para falar, né, do amor de Cristo. Mas como eu disse, não é algo que você, eu tenho que evangelizar porque, é obrigação. Não, Jesus não obrigou ninguém, você é obrigado. Não é, mas é algo que tem que ser feito por quê? Porque outras pessoas vieram para nós falar do amor de Cristo. Vocês estão aqui hoje porque houve pessoas que deram essa brecha, chamaram vocês para perto, fizeram amizade e falaram sobre Cristo. É que seria meio que um egoísmo até da nossa parte, a gente não querer a salvação das outras pessoas. Por exemplo, assim, vou explicar. Para com que eu conhecesse Jesus e com que eu vivesse a vida que eu tenho com Jesus, foi me apresentado, sabe? Alguém veio pra mim. Seria muito egoísta da minha parte se eu não fosse para outras pessoas. Seria muito egoísta da minha parte se eu não quisesse que essas pessoas também conhecessem Jesus. E aí vai, né? Por exemplo, eu gosto de usar uma frase que ela me toca muito. Eu tento morrer pra mim todos os dias, né? Para as minhas coisas pecaminosas, aquela vida que eu tenho. Então, a minha mortificação, ela vai servir para a vida em alguém. Então, através da minha mortificação, muitas pessoas vão viver, sabe? E é isso que a gente tem que parar para pensar. O evangelismo, ele é uma ponte entre mim e a pessoa, né? E nessa ponte Jesus vai passar. Então, ele é muito importante, ele é de suma importância para que as pessoas sejam alcançadas. É isso, como você disse, só para pegar ali o gancho, é uma ponte entre você e Deus. Então, o evangelismo, na verdade, ele é um tópico principal, eu acredito, no meio do evangelho. Tanto é que nós cremos na vinda de Cristo, mas a própria Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando os 4 cantos da terra forem evangelizados. Então, para você ver a importância, muitas vezes a gente quer, Senhor, por que não volta logo, por que não vem logo? Se ele não veio ainda, é porque é sinal de que ainda existem lugares que não ouviram o evangelho sobre a salvação, sobre o amor, né, sobre a salvação. E é engraçado que a palavra deixa lá, ide, né, ide e pregar, então ele, né, tá enfatizando pra gente fazer isso, só que acaba que quando você tem um relacionamento ali com Deus de perto, você faz isso com um extremo prazer, às vezes você nem se toca, sabe, eu vou usar a gente como exemplo, eu e a Carla aqui, né, que tipo, às vezes, a gente, né, tá namorando, né, e aí, tipo assim, às vezes eu tô conversando com uma pessoa no supermercado, eu tô conversando com uma pessoa... Hoje eu fui conversar com a mulher aqui pra pegar a aliança. E aí, do nada, eu tenho que colocar ela na história ali, porque é uma pessoa que tá ali junto comigo, sabe? E aí eu tenho que... Tipo assim, eu tô falando com alguém sobre o jogo do Flamengo com o Atlético, e aí eu consigo colocar a Carla no meio ali. Mas por quê? Porque a gente encontra um prazer naquela pessoa que você está perto. Da mesma forma é Deus.
Você vai se relacionando com Deus e à medida que você vai se relacionando, não é aquela coisa chata que você tenta empurrar na pessoa, mas é porque sai de modo tão natural, porque tipo assim, você fala com naturalidade. Não é alguém que você ouviu falar, é alguém que você conhece ali, de ter um contato, de ter um relacionamento. Então você acaba falando para a pessoa como se estivesse falando do amigo. Por isso que quanto mais intimidade com Isso. Deus é melhor. Nem Jó, lá no livro de Jó, quando termina, né, o que ele falava? Ah, antes eu te conhecia só de ouvir. Hoje eu te conheço como realmente é. Isso. Porque Jó passou por uma provação que realmente ele conheceu ali. Naquela provação de Jó, realmente ele conheceu a Deus. Antes ele só ouvia. E aí, a partir daquele momento, você vê que muda toda a trajetória de Jó, porque ele realmente conheceu e ele creu, né? Não, meu Redentor vive. Então, que a gente possa tomar isso para nós todos os dias. E pegando esse gancho aí das redes sociais, tem uma pergunta, né? Divulgar e evangelizar é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Acho que as pessoas, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Eu vou ter um culto de jovens na minha igreja e é claro que a gente quer divulgar para que as pessoas elas vão pro culto, né? E aí a gente marca com a galera de ir pra avenida para divulgar, para entregar alguma coisa, para que as pessoas elas vão pro culto, né? E beleza, essa é a divulgação. Agora vamos comigo. É certo eu evangelizar uma pessoa, eu querer que essa pessoa seja alcançada por Jesus, obrigando ela ou querendo que ela vá pra minha igreja, só porque eu tô na igreja e ela foi evangelizada por mim, ela tem que ir pra minha igreja? Não existe isso, sabe? O evangelismo ele não é pra eu levar ela pra minha igreja, pra onde eu vou. O evangelismo é pra que ela conheça Jesus. E através disso, o Espírito Santo vai convencer ela, vai entrar pra que ela tenha essa vontade, esse desejo, sabe? Mas eu não tô fazendo isso pra que ela vá pra minha igreja. Eu tô fazendo isso porque eu amo ela e porque eu quero que ela tenha salvação. É diferente, é totalmente diferente uma coisa da outra. Um outro tabu que acaba ficando na questão do evangelismo é que às vezes no conhecimento geral as pessoas ainda veem o evangelismo muito como um evangelismo quantitativo, quando na verdade ele não deve ser assim. Ele não é sobre a quantidade de pessoas que eu vou conseguir trazer na rua e levar para um determinado evento, né? Justamente porque é uma divulgação. Divulgação é quando eu estou falando de evento, evangelismo é quando eu estou falando de reino. Então acaba que tipo assim, o evangelismo ele não pode ser quantitativo, ele tem que ser qualitativo. Às vezes acontece, muitas vezes a gente vai evangelizar, né? A Carla mora aqui na parte da praia, e aí a gente desce pra praia para evangelizar, e acontece, cara, é engraçado, porque eu num dia de evangelismo, eu falo às vezes com 7 pessoas, e aí eu saio rodando aqui, e eu falo com um monte de gente, né? A gente roda aqui, e aí quando eu chego na borda da praia, a Carla tá conversando com a mesma pessoa ainda, ela ficou conversando ali umas 4 horas com a mesma pessoa. Então, acaba que o evangelismo, ele é, na verdade, qualitativo, porque ele vem com um chamado de Deus, sabe? O principal fator dele não é encher os templos, mas sim agregar o reino. Então, a gente tem que fazer uma diferença aí, né? Entre o que é reino e o que é organização. E a gente falou sobre isso no começo, né? Sobre ganhar a pessoa primeiro pra gente, depois pra Cristo. E a gente vê muito porque existem muitas pessoas, às vezes a gente vai evangelizar, a gente acaba encontrando muitas pessoas que foram machucadas pela igreja, sabe? Que tem muita mágoa, que já passou por uma igreja e não foi bem cuidada. E tudo aquilo criou uma bola de neve, aquela pessoa tem uma mágoa muito grande no coração dela. Então, se eu chegar nela pra chamar ela pra ir pra minha igreja, ela não vai querer escutar nada do que eu vou dizer, ela não vai querer saber nada daquilo que eu tenho pra passar pra ela, porque ela tá magoada com a igreja. Então, pra ela, a minha igreja também vai machucar, sabe? Então, não é sobre eu ficar divulgando o templo que eu vou, o lugar onde eu vou, mas sobre eu implantar Cristo nela, na vida dela, sabe? Eu plantar a semente e ela vai colher. O Espírito Santo vai estar lá e ele vai convencer ela e aí ela vai ser moldada. Mas não é sobre eu levar ela pra minha igreja, é sobre aquilo que o Du falou, eu apresentar o reino pra ela, né? Então é totalmente diferente. Só para fechar, né? Só para fechar, lembrando que essas duas coisas elas não caminham uma contra a outra, tá? A gente só está esclarecendo que existe uma diferença, mas que na verdade é de fato assim uma coisa que deve existir para o reino, a divulgação.
Muitas vezes uma pessoa, ela vê uma divulgação no WhatsApp, ninguém chamou ela, a gente já viu isso, pessoas que ninguém chamou. Às vezes acaba indo. E a pessoa vai por causa de uma coisa do WhatsApp que ela viu no celular de outra pessoa. E até mesmo a pessoa que a gente evangeliza. Eu já evangelizei algumas pessoas que não foi nada assim, programado nem nada, mas ela sentiu no coração e ela já quis ir pra igreja comigo, sabe? Não obriguei, eu nem, às vezes eu não chego nem a falar da igreja e ela mesma já me pergunta onde é que você vai, eu quero ir e tal, e ela acaba indo. Então não é uma coisa programada não, acontece, né? Vai de cada pessoa. Quando tem gente que a gente evangeliza que não quer nem saber de igreja, mas nem por causa disso eu vou deixar de manter contato com ela e eu vou deixar de cuidar dela, né? Porque cada pessoa é uma pessoa diferente, né? E isso conta muito aí a palavra paciência. E amor, porque cada pessoa é diferente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Não é só o fato, evangelizei, a pessoa não quer, vira as costas. Não é assim que funciona, tanto é que o reino de Deus não é assim que funciona, né? Não, a gente precisa cuidar. Às vezes as pessoas entendem o evangelismo como aquele momento, né? Um momento só. Eu evangelizei, amei, falei sobre Jesus e pronto. Acabou. A gente tem uma coisa, eu não sei se é todo lugar, né? Mas pelo menos a gente tem isso de manter contato com as pessoas que a gente evangeliza. A gente pega um número, é claro, se a pessoa quiser passar pra gente. A gente não obriga ninguém, né? A gente não tem esse poder. Mas se a pessoa quiser, a gente mantém contato. Semana retrasada, eu e mais uma amiga minha, a gente evangelizou uma garota na praia e a gente ficou horas conversando com ela, a gente ficou muito tempo conversando com ela, porque eu gosto muito de falar, então eu tenho essa facilidade de falar com as pessoas e eu uso isso ao meu favor, né? Não sei se é ao favor delas, mas ao meu favor é. Então, tipo assim, eu falo com elas por horas, se elas me derem abertura, eu fico horas falando com elas. E às vezes eu falo sobre todos os assuntos possíveis e eu entro pra realmente falar de Jesus no final. E isso acontece muito. Foi o que aconteceu com essa menina. A gente evangelizou essa menina e a gente falou sobre vários assuntos. Até que a gente viu, eu encontrei uma forma de introduzir o evangelho, né? E a gente começou a conversar. E a gente foi falando. E hoje a gente conversa, a gente tá falando com ela hoje. A gente criou um grupo, nós três. E ela sabe, ela tá super... ela se sente em casa com a gente. Não sei se é essa forma de explicar. Mas ela se sente bem com a gente. Então ela fala, ela conversa com a gente, ela chama a gente. Ela chamou eu e essa minha amiga pra ir pro cinema semana que vem. Então, é aquela coisa, né? A gente trouxe ela pra nós. E aos poucos a gente vai falando de Jesus e tal, né? Então, o evangelismo, ele não... muitas pessoas limitam ele, né? Não deveriam limitar. O evangelismo, às vezes, ele é meio limitado. Mas é muito legal. Tanto é que esse limite, na verdade, é o próprio ser humano que coloca. Enquanto você estava falando, a Carla e o Dudu, eles têm muita facilidade de conversar, mas a gente sabe que nem todas as pessoas são assim. Existem muitas pessoas muito tímidas, não sei se é o seu caso, mas tem pessoas tímidas aí, às vezes é uma luta para ela evangelizar, ela ama, ela quer, mas é uma luta para ela evangelizar porque ela precisa passar por esse obstáculo que é a timidez. Só que aí é que vem a ação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito. E não é o Espírito Santo de Deus. Eu já conheci pessoas que eram muito tímidas, mas para fazer a obra de Deus, parece que Deus dá um espírito de ousadia e a pessoa passa ali a ter uma facilidade dela evangelizar, ou dela pregar, ou dela louvar. Mas no cotidiano dela, ela é muito tímida. Mas eu também tinha essa dificuldade pra evangelizar, assim. Não era uma coisa muito fácil pra mim, não. Porque o fato de eu conversar com as pessoas não queria dizer muita coisa, não. Eu era bem tímida. E uma coisa que me ajudou muito, e eu vou até falar pras pessoas aqui, eu falava muito sozinha no espelho. E isso me ajudou muito, sabia? Eu ficava fingindo, ou no banho, eu ficava fingindo que eu tava falando com alguém. E, cara, isso me ajudou demais. Ou, por exemplo, eu ia evangelizar com alguém que é mais experiente do que eu, e eu ficava olhando, observando a forma com que ela tá evangelizando, e aí vai naquela troca, né? Ele fala, eu fico intercedendo, depois eu falo, ele intercede, a gente ora, um vai, eu ajudo, e nisso daí a gente vai aprendendo. Não existe, cara, não existe uma forma de evangelizar. Eu nunca vi, pelo menos, um padrão de evangelismo. Não existe, cara. Você tem que deixar fluir, entendeu? Tanto é que no Novo Testamento não tem padrão. Se a gente pega
pelos discípulos, pelos 4 evangelhos, até mesmo Jesus Cristo, o Todos. modo que eles faziam é totalmente diferente um do outro. Tanto é que as curas e os milagres que Jesus fazia nunca foi igual ao do outro. E Tem a história lá, houve 3 cegos, né? Lá na Bíblia, lá no período que Jesus curou. Os 3 nunca foi igual. Nunca foi igual, totalmente diferente do outro. O evangelismo é a mesma coisa. Então não tem essa, eu vou montar um padrão. Não tem, porque o ser humano é totalmente um diferente do outro. E isso né? também não quer dizer que a forma que o evangelismo ele é mais eficaz do que a forma com que o Du evangeliza, ou que a Natália evangeliza. Não existe isso, sabe? A minha forma de evangelizar, ela ganha mais vidas pra Jesus do que a do Du, da Natália. Não existe isso, cara. Nenhuma forma é igual. Até porque não é sobre a quantidade, né? Exatamente. Uma coisa que eu já vi também é uma menina que ela inclusive é lá, né? E aí ela dança, sabe, gente? Ela dança, só que ela, tipo assim, ela não dança normal, ela dança muito bem. E aí é a Suiane, e aí ela dança muito. E ela sempre coloca um louvor e ela dança nos cultos e tudo mais. E aí ela é muito tímida, cara. Eu não sei se a Carla já chegou a conversar com a Suiane, mas a Suiane, gente, é aquela pessoa que você fala assim, ó, e aí, Suiane, tudo bem? Eu chego falando bem alto, né, que eu tenho um timbre mais alto. Eu falo assim, ninguém escuta o que a Suiane fala. De tão tímida que ela é. Mas, cara, a Suiane começa a dançar, ela faz umas coisas assim, gente, sabe? Que você para pra olhar, porque ela, não sei, é diferente ela dançando. E aí as pessoas chegam e começam ali a falar com ela sobre dança, e ela só dança louvor, ela não dança outro tipo de... É um voto que a Sussu tem com Deus, ela não dança outro tipo de... Ela não dança outras músicas, ela só dança louvor. E aí, quando ela dança, as pessoas perguntam a ela e é essa a forma que ela tem de evangelizar. Então, tem gente que evangeliza tocando guitarra, um Mateus Assato da vida, que tipo assim, ele cresce ali tocando guitarra e as pessoas vão perguntando a ele sobre Jesus por meio daquilo que ele serve, sabe? Então, o evangelismo ele é muito abrangente. Ele pode ser um instrumento que você toca, ele pode ser uma forma que você dança, uma forma que você vende algo, a forma como você trabalha, se você é um bom funcionário. E as pessoas enxergam a honestidade de você, ali é uma forma de evangelismo. Então, o evangelismo é muito abrangente. E eu levo muito pra mim que a gente tem que ir do jeito que a gente tá, sabe? Se eu tô com vergonha, vai do mesmo jeito. O Espírito Santo, ele vai te usar. Foi como... eu tava lendo até aqui hoje, como Moisés. Moisés, ele relutou pra ele não ser levantado por Deus, né? Ele era meio gago, né? Então, tipo assim, ele questiona Deus. Por que eu não consigo falar direito? Ou Jeremias, porque ele era muito novo, ele era pequeno e tal. E ele questiona Deus. E em todas essas vezes, Deus ele deixa claro, não é sobre você. Sabe? Não é o que você faz, é sobre o que eu faço através de você. Então, quando você entende que do jeito que você tá, com a timidez que você tiver, não vai ser sobre você, mas sobre o que Deus faz através de você. E quando você vê os resultados, você vai ficar tipo assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Como diz, venha como estás. Porque é engraçado, né? Que tipo assim, Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, poxa, Arão, ele tinha uma comunicação muito melhor do que a de Moisés. Muito boa, né? Aí você pega, por exemplo, Miriam dançava, tocava também, então ela se articulava também, mas aí Deus ele vai lá e usa Moisés. Então, assim, Deus ele tem algo preparado para cada um daqueles que o amam, né? Tanto é que Deus ele é tão maravilhoso, porque, como diz, ele pegou Moisés justamente para mostrar que ele usa quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Só que lá na passagem, né, que Moisés fala com ele, mas eu não sou bom falando, eu não sei falar, o que Deus fala? Não se preocupa. Deus vai lá e coloca Arão para falar por Moisés. Ou seja, Moisés falava com Arão e Arão transmitia aquilo que Deus havia falado com Moisés. Então, ou seja, dependente da timidez, se consegue falar alto, fala baixo, se é gago ou não, na hora que o Espírito Santo de Deus está em você e na sua vida, ele faz do jeito que tem que fazer. Só que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Que acredito que a maior falha nossa é querer fazer do nosso jeito. Né? E a gente faz tudo em grupo, né? A gente faz tudo em grupo, assim como Moisés e Arão. A gente estava lendo até um versículo ontem, que ele está lá em 1 Coríntios, que ele fala assim, agora já não há mais grego, nem judeu, e nem homem, nem mulher, e nem escravo, nem liberto, mas todos nós somos um em Cristo Jesus.
E aí esse versículo ele deixa muito claro ali o que é o evangelismo. Uns eles têm a habilidade mais de falar, aquela coisa mais comunicativa. Tem gente que tem um dom de abraçar. A pessoa chega e ela dá um abraço em você e você começa a chorar. Porque ela tem, sabe aquelas pessoas que abraçam você e você fica assim envolvido no abraço da pessoa? Então, tem pessoas que têm um dom de curar feridas emocionais, né? Como a Carla falou, de pessoas que são feridas pelas instituições, eu não diria nem pela igreja, né? Porque a igreja santa, ela não fere, a igreja santa, ela acolhe, mas a instituição, né? Aí a gente vai ter uma diferença entre o que é a igreja e o que é a instituição. Mas voltando agora um pouco para o evangelismo, então assim, o evangelismo ele é muito o grupo, ele é muito o coletivo, né? Eu tenho algo a oferecer para o evangelismo, a Carla tem outra coisa a oferecer para o evangelismo, a Natália tem outra, e assim, vocês também têm outra coisa a oferecer para o evangelismo. Tanto é que Deus, né, ele está no Novo Testamento, ele deu, né, esses dons ministeriais, o apóstolo, o mestre, o profeta, pastor, evangelista, ele deu. Só que não é só porque Deus ele deu, tem uns que Deus ele deu mesmo, não, você é evangelista, a pessoa vive para aquilo mesmo, ela ama aquilo que faz, ela abraça, e se Deus mandar para ela, olha,